Na fachada ventilada a gente não tem esse tipo de problema. Então, só tem assim pontos positivos ao meu modo de ver. Como vocês já estão nessa pegada do caminho da industrialização, que seguramente é muito importante para o futuro da construção, né? E a partir daí os nossos projetos hoje estão com os prédios, às vezes não 100% por causa de um detalhe arquitetônico ou outro, mas assim, na sua grande maioria, com a utilização desse sistema, né? Que é muito mais prático, é muito melhor. Vale a pena, é um trabalho muito bonito. Muito bonito. Até porque ele extrapola ao conceito normal de incorporação e construção, né, e comercialização. Olá, sou Paulo Oliveira, presidente do Conselho do Clube da Construção Civil e CEO da Aratal. Hoje nós vamos conversar com o Oscar Fávero. Ele é diretor de engenharia da Porte, uma consultora incorporadora que tem um traço bem marcante. Daqui a pouco a gente vai explorar esse tema. E o Oscar tá caminhando fortemente na industrialização dos produtos, né, da Porte. Então, Oscar, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço muito o convite da C3. Uma honra para mim e para a Porte poder falar um pouco dos seus projetos, né, tudo que vem fazendo na região leste da cidade de São Paulo, divulgar um pouco mais isso para as pessoas que ainda não conhecem. Legal. Bacana. Bom, mas antes da gente começar, um papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, com um profissional renomado, um executivo experiente do setor, eu gostaria de convidar todos aqueles que nos assistem para que eles estejam conosco no Movimento Brasil Viável, Construção Industrializada. E é muito fácil para você, profissional, e para a sua empresa, fazerem a sua adesão e apoiarem esse movimento em prol do avanço da construção industrializada no Brasil, né? Então, link do site está na tela do vídeo. Então, por favor, conheçam o Brasil Viável e façam a sua adesão. Legal. Bom, Oscar, eu agradeceria se você pudesse contar um pouco sobre a sua experiência na construção civil e como você avalia o avanço da industrialização na construção no nosso país. Bom, tenho um caminho bastante longo já. Eu me formei em 1986 como engenheiro civil pela Universidade de Mackenzie. Depois acabei fazendo administração de empresas, MBA em gestão de negócios, abrindo um pouco o leque e os horizontes, né? E hoje eu estou, fazendo agora 4 anos na Porte, como responsável por toda a área de construção civil, né? A Porte, ela é uma empresa principalmente de urbanismo, né? Que quer melhorar a região onde nós estamos instalados, né? Mas também é uma incorporadora e construtora, né? Então eu fico responsável por toda essa parte de construção. E como responsável por isso, um dos meus objetivos é cada vez mais melhorar os processos, né, toda a cadeia produtiva e onde é possível a gente industrializar, saindo um pouco da dependência da mão de obra especializada, né, que hoje em dia está tão difícil, a gente está tentando implantar. Então é uma busca diária e constante pela melhoria dos processos e industrialização das obras. Legal, Oscar. Você colocou um ponto importante, dificuldade na contratação de mão de obra. Como está isso hoje? O que falta nos canteiros de obra? Como é que está essa questão da insuficiência de mão de obra nos canteiros na Zona Leste, onde a Porte atua? Eu já vivi altos e baixos na construção civil, né? Acho que é sempre assim, né? Que eles passam um período onde você não tem muitos negócios acontecendo, né? Momentos de crise econômica, um pouco mais assim. E aí acaba sobrando um pouco de mão de obra e você consegue fazer uma escolha um pouco melhor, uma contratação um pouco melhor. No cenário atual, a gente tem uma gama grande de empreendimentos aí que foram lançados, que estão sendo construídos, e a gente tem sentido bastante dificuldade de encontrar
a mão de obra especializada mesmo, né? Aquela o profissional que sabe construir dentro da qualidade que a gente busca, né? Que consegue entregar um produto dentro daquilo que a gente espera. Então, assim, é uma fase que realmente ou você acaba pagando muito mais alto por isso, para poder ter a preferência, né, na hora de contratar o empreiteiro, Perfeito. ou você acaba ficando sujeito a atrasos de obra por falta de possibilidade de cumprir o seu cronograma, né, pela falta de mão de obra mesmo. Então, aí essa questão toda de tentar industrializar, mecanizar os processos com equipamento, seja com o que for, vem bem a calhar, né? Muito bom. Bom, a gente sempre falou muito no Brasil sobre o preconceito do cliente com relação a itens voltados para a construção industrializada que a gente insere, principalmente nas edificações verticais, né? E como é que como é que é a tua avaliação sobre esse tema hoje? Isso ainda procede? O preconceito acho que existe ainda. Acho que as pessoas até entendem a necessidade de caminhar para esse lado, mas aí, enquanto não tiver aquele que saia na frente, que faça, que mostre que é viável, né? Alguns ainda estão meio temerosos, né? A gente lá, eu posso citar o exemplo das nossas fachadas de obra, né? A Porta é uma empresa que ela tem 37 anos e ela começou fazendo prédios residenciais de alto padrão, tal, mas sempre naquele sistema dos anos 80, né? De uma fachada argamassada, com uma textura, cerâmica, pastilha, acaba te limitando um pouco, né? Nas condições do produto que você vai entregar, acaba ficando meio sempre a mesma cara, né? E mais recentemente, a gente, aliado a esse problema de mão de obra e tudo mais, a gente teve que buscar uma alternativa e fomos atrás de opções, não só no Brasil, como fora do Brasil também, na Europa muito utilizada, a fachada ventilada, que não é nenhuma invenção da roda, né? Mas é uma coisa que pouco se usa no Brasil, né? E começamos a implantar os nossos projetos. O primeiro foi uma em Pena apenas, num prédio em 2018, para testar, ver como é que funcionava e tal. Deu super certo. E a partir daí os nossos projetos hoje estão com os prédios, às vezes não 100% por causa de um detalhe arquitetônico ou outro, mas assim, na sua grande maioria, com a utilização desse sistema, né, que é muito mais prático, é muito melhor, agiliza o prazo da obra, né, a qualidade final. Então, assim, a gente foge muito daquilo que a gente está falando no começo, né, de depender daquela mão de obra que está tão escassa hoje. Legal, Oscar. Mais uma curiosidade. Vocês estão começando na industrialização pela fachada, né? Fachada ventilada, que você bem colocou aqui, mas vocês poderiam ter escolhido estrutura, vedação interna, módulos de banheiros, cozinha, etc. Por que a decisão pela fachada? A gente tem um departamento dentro da engenharia que é o departamento de novas tecnologias e inovação, né? Então a gente está sempre em busca do que tem de melhor no mercado, de atualidade, então, para a gente tentar ver se encaixa nos nossos projetos, né? E se isso é viável para a gente. Começamos pela fachada porque era uma coisa assim que a gente vinha tendo alguns problemas de patologias em obras antigas, né? Por mais que você tenha um controle construtivo, sempre tem, né, alguma coisa. O custo de manutenção para o condomínio, para o condômino depois era muito alto, né? E a gente tem uma preocupação muito grande dos nossos clientes, né? De realmente atender a expectativa que eles tinham na época que contrataram o projeto, às vezes na planta, né? Que realmente seja um produto legal. Então, a fachada ventilada ela se encaixou neste primeiro momento, né? A gente continua buscando, principalmente em termos de coisas sustentáveis, né? Ainda mais hoje em dia, cada vez melhor, cada vez mais importante a gente estar envolvido nisso, mas ainda não estamos em testes, né? Quer dizer, a gente vai testando e vai vendo pequenos processos, acertando com projetistas, vendo qual impacto que isso tem também no departamento de vendas, né? Se isso é uma coisa que vai agregar alguma coisa de valor para o projeto ou não. Então o caminho é esse que você falou, de módulos, de coisas sempre tentando sair daquela coisa artesanal, né? Estamos nesse caminho. Muito bom, Oscar. Uma outra curiosidade, que eu acho que é um tema importante, né? Como vocês já estão nessa pegada do caminho da industrialização, que seguramente é muito importante para o futuro da construção, né? Se a gente estivesse na indústria, a gente ia chamar de chão de fábrica, né? Vamos chamar agora de chão de obra, né? Como é que o chão de obra está assimilando e percebendo essa mudança?
Posso falar das equipes que trabalharam já com o sistema, né? O pessoal é super adepto, foi assim muito bem recebido. Todas as mudanças que estamos implementando são bem recebidas, né? É uma tranquilidade também para quem está trabalhando e é responsável pela execução daquele projeto, daquele cronograma, você conseguir trabalhar com uma coisa que ela é totalmente mensurável, né? Quer dizer, você tem uma fachada ventilada, você tem um projeto previamente concebido, onde todas aqueles problemas, aquelas dúvidas, interfaces de encontro de fachada com caixilho, quinas, requadrações, tudo, aquilo é pensado antecipadamente, né? Então a gente gasta muito tempo no planejamento, né, pensando como que aquela obra vai ser executada, e a hora que ela vai para o campo, aquilo já está totalmente pronto, já pensado, as dúvidas já foram tiradas, então é só executar. Legal. Né? Então você parte para uma montagem de perfis de alumínio super segura, com equipamentos que dão uma segurança, plataformas cremalheira, por exemplo, que eu posso utilizar nesse tipo de revestimento, que dá uma segurança total para o funcionário. Né? Então, para a gente também, que é responsável pela obra, fica mais tranquilo. Né? Então, todo o processo não é só, né, o produto final, legal, eu tenho um túnel que o ar quente sobe por trás, o conceito da fachada ventilada, não é só isso. Né? Toda a parte construtiva ela é muito melhor, né, para a equipe que está lá e para as nossas preocupações do dia a dia. Perfeito. E olhando um pouco para o lado humano da inovação, né, o colaborador que está acostumado com aquela atividade muito molhada, com muita argamassa, etc., que faz fachada, né, quando ele muda para um sistema desses, você sente que ele se sente mais motivado, que ele tem mais orgulho daquilo que ele faz? Sem dúvida nenhuma. E assim, a gente também forma as pessoas, né? Quer dizer, nós não temos tantas pessoas assim especialistas em fachada ventilada. Então a gente pega realmente a parte do comando, que é muito importante, e vai treinando as pessoas com o novo sistema para que eles possam se acostumar com aquilo, e automaticamente aquilo já é um avanço da carreira. Né? O cara já saiu daquele serviço sujo e tal, e já está num serviço muito mais industrializado, que para ele vai conseguir, se amanhã depois ele sai daquela empresa, vai para outra, ele tem um diferencial a mais para poder se valorizar, né, e conseguir uma condição melhor de trabalho. Não só isso, eu digo também a nossa vizinhança, né? Por exemplo, a gente constrói torres altas, né, no meio de construção de casas residenciais que não podem ficar sendo incomodadas com poeira, com cimento, com, né, toda aquela coisa que é normal da construção convencional, né? Na fachada ventilada a gente não tem esse tipo de problema. Então só tem assim pontos positivos ao meu modo de ver. Legal, Oscar. E quais os ganhos que a Porte já percebeu ao adotar a industrialização de fachadas? Se você fizer uma conta matemática pura e simples assim, talvez chegue à conclusão que não vale a pena. Ela acaba sendo um pouquinho mais alta do que você fazer um método tradicional. Mas não é essa conta pura e simples, né? Você tem que colocar um monte de coisa dentro do contexto, né? Você começa a fazer uma fachada ventilada, você não precisa estar com a estrutura da obra pronta, por exemplo. Né? Você já pode começar a subir com ela no meio. Como os nossos prédios são muito altos, né? Hoje a gente está com o prédio mais alto da cidade de São Paulo, a gente começou a fazer a fachada, ainda estava no meio da torre. Né? Então você ganha prazo com isso. A segurança que eu falei de poder fazer, a manutenção disso. Hoje, a gente, de todos os prédios que nós entregamos, até agora não tivemos nenhum tipo de patologia. Né? Não tivemos que voltar em nenhuma obra para fazer nenhuma correção na fachada ventilada. Então, isso é uma tranquilidade muito grande para a gente. Para o pós-obra, né? Não tem que ficar lá de 5 em 5 anos indo lá refazer pintura, textura, seja o que for. Quer dizer, no máximo uma lavagem de fachada, porque normalmente são porcelanatos que a gente usa, ou uma cerâmica estudada, alguma coisa nesse sentido, que ela é meio que autolimpante, vai. Então a própria chuva já limpa e você fica com uma fachada permanentemente bonita. Né? Então isso para o apelo de venda também, para o produto final que a Porte entrega, é muito interessante. Né? A gente se diferencia um pouco da vizinhança, né? Da redondeza daqui dos prédios tradicionais. Bem então bacana. esse tipo de ganho, quer dizer, você tem que colocar um monte de coisa na conta para poder entender o quanto isso vale a pena. Perfeito. Vale muito. Esse ponto é muito importante, quer dizer, quando você olha para o custo, né, de repente, fachada por fachada, não vale a pena. Mas exatamente. quando você insere na conta os benefícios que você tem, a questão de não ter patologia, não ter que retornar lá para fazer manutenção em garantia, etc., nós estamos vivendo um outro mundo. Outro mundo. E também a possibilidade de você fazer
o arquiteto adora, né? Porque ele pode viajar um pouco, né? Quer dizer, tem várias composições de cerâmicas, de cores, né? De formatos e tal, que vai fazendo que o produto fica diferenciado também. Então, tudo isso tem que ser ponderado na conta. E hoje, assim, para a Porte, eu diria que é um caminho sem volta. Quer dizer, a gente já está trabalhando com isso e estamos atrás de outros, né? Outros itens e desenvolvendo outros itens. Mas fachada para a gente é uma coisa que já entendemos que a gente sabe fazer e vale a pena. Vamos explorar esse último ponto que você colocou. Que outros itens de construção off-site ou módulos, né? Não sei se banheiros prontos, etc. Que outros itens vocês estão olhando como um próximo passo de industrialização para portas? A gente está buscando muito a parte de novos equipamentos, coisas que possam surgir que são diferenciados, mesmo buscando fora do Brasil novamente, né? Tecnologias novas. São coisas que ainda a gente não implantou. Então, os banheiros é uma possibilidade para apartamentos compactos, isso já fizemos protótipos, né? Estamos agora visualizando a forma disso, de entrar na montagem da obra para que ela possa seguir sem atrapalhar o cronograma, pelo contrário, beneficiar, né? Então são itens que estão em desenvolvimento. Hoje ainda não temos nenhum implantado, mas estamos no caminho. Que bom, que bom. Tá bom? Um outro tema dominante, você falou bastante sobre a mudança que a Porte está fazendo na Zona Leste, o Eixo Platina. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre o Eixo Platina, esse projeto tão bonito? É um projeto super importante para a gente, que a gente tem certeza que não só vai mudar São Paulo, como já está mudando, né? As pessoas já estão conhecendo um pouco mais a região leste por conta do que o Eixo Platina já tem proporcionado lá. O que é o Eixo Platina? É um polo socioeconômico que foi desenvolvido pela Porte, numa faixa mais ou menos de 3 quilômetros de extensão, começando, para quem conhece, lá na estação Belém, do metrô mais ou menos, passa pela Tatuapé, até a estação Carrão, numa rua paralela que chama-se Rua Platina, por isso o nome, paralela com a Radial Leste, né? Então, a Porte, por essa essência toda urbanística, né, de querer sempre viabilizar o melhor para as pessoas, né, desenvolver a qualidade de vida das pessoas que moram ali, começou a ver que muita coisa faltava na região, né? Faltavam lajes corporativas. Fizemos o primeiro prédio exclusivamente com laje corporativa da região leste inteira, né? Salas comerciais, tem, mas coisas antigas, tal. Hoje precisava mais, tinha uma demanda maior. Apartamentos compactos para aquela pessoa que está no início de vida, né, começando ali, não precisa de um apartamento muito grande, tem que ter aquele apartamento que caiba dentro do bolso dele. Então vamos fazer isso. Uma demanda de hospital, precisamos de hospital, cinema, teatro, centro de convenções, tudo isso vai ter no Eixo Platina. Shopping, é gigantesca a quantidade de itens que estão sendo levadas para a região leste. Para quê? Para que a pessoa não tenha que sair de lá, pegar, às vezes, 2 horas de trânsito para poder chegar lá na Zona Sul, no centro, para poder estudar, para poder trabalhar, ou poder se divertir, e depois voltar com mais um trânsito pesado também. Então, assim, a gente vai proporcionar para o pessoal que mora na região as possibilidades de residir, de trabalhar, de ir no médico, né, no seu dentista, de se divertir, tudo ali. Quer dizer, lógico que tem a opção de sair, mas tem a opção também de ficar lá, né? Então, isso é o Eixo Platina, essa é a essência dele, né? Quer dizer, trazer para a região coisas diferentes que hoje não existem, suprir as carências, né? E isso já vem acontecendo, nós já entregamos 3 prédios no eixo, um de laje corporativa, um de salas comerciais e o Platina 220, que é um multiuso, que tem inclusive um hotel, né, que está trabalhando com praticamente capacidade máxima aí, foi super bem aceito na região. 2 obras em desenvolvimento ainda, que são prédios mistos de residencial e corporativo, educação e tal. E o maior deles, que vai começar agora em outubro deste ano, a gente dá início às obras, que é esse misto de toda essa área de lazer misturada com residencial, com corporativo, com hospital, com tudo mais. Então, assim, isso num horizonte aí de 4 anos, 5 anos, que é o que a gente pretende finalizar essa primeira fase, já está impactando e vai impactar muito mais. E já estamos atrás de novos terrenos, né, novas incorporações, para sempre ir complementando e preenchendo o eixo, também mostrando para as empresas
que já estão se deslocando para a região leste, né? Empresas que a gente... Antigamente eles podiam até querer ir para lá, mas não tinha espaço físico. Hoje as empresas podem ir para lá, estão indo, né? E estão tendo um resultado surpreendente, assim. Então está ficando muito legal. Esse eixo é muito bacana de conhecer um pouco mais. Quem não conhece, eu convido a procurar um pouco mais nas nossas mídias e tal, que a gente vai sempre divulgando pílulas para poder, aos poucos, ir mostrando para as pessoas o que é isso. Vale a pena, é um trabalho muito bonito. Muito bonito. Até porque ele extrapola ao conceito normal de incorporação e construção, né, e comercialização, porque eu sei que vocês fizeram um esforço muito grande para a urbanização de praças, enfim, de fato um cuidado com aquele eixo muito grande, né? Não são só os prédios, exato, né? Então, assim, já entregamos uma das praças, próxima a 2 prédios que já foram entregues, fizemos toda a reurbanização de uma delas. Já vamos começar a fazer da segunda agora. E existe todo um trabalho, uma pretensão, né, de melhorar a via, né, em termos de ciclovia, em termos de enfiação, isso. Só que a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente precisa da ajuda do poder público também, precisa da ajuda das associações de bairro. Então a gente vai evoluindo aos poucos, mas assim, já andou muito e já mostramos que o negócio funciona e é bom. Legal, Oscar. Oscar, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Legal. Né? Quero agradecer a tua presença, trazendo informações e conteúdo aqui muito relevantes, sobretudo para o futuro da construção. Né? Foi um grande prazer estar com você aqui. E antes da gente se despedir, eu queria que você contasse para a gente quais são os principais desafios da Portes para 2023. E também faça as suas considerações finais para as pessoas que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, espero ter atingido o objetivo aí de poder mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Para a Portes, em 2023, nosso maior desafio talvez seja o início desta grande obra que eu falei, uma obra que, somando tudo, dá mais ou menos 180 mil metros quadrados de área construída, uma obra considerável. Então, a gente está agora na fase de planejamento, né, de todo o estudo prévio, para que quando a gente comece, a gente seja bem assertivo, né, seja uma obra que siga tudo aquilo que a gente pensou, tudo que a gente idealizou lá atrás. Então, temos sustentáveis cada vez mais. E buscando essas industrializações que a gente vai culminar nesse grande projeto. Né? Então, todos os estudos que a gente está fazendo agora é em busca disso, para que a gente possa ter o resultado desejado na hora de entregar o produto para o cliente final. Né? Então, temos certeza que isso vai avançar bastante. O que eu tenho para falar é que, assim, esse é o caminho. Recomendo a quem ainda não está pensando em mudar um pouco a chavinha da construção civil, que comece a pensar, porque é o nosso futuro, a gente precisa disso. Temos que trabalhar, temos que pesquisar e temos que ter muita troca. Né? Às vezes um acha uma solução que o outro não pensou e aquilo acaba virando uma coisa normal dentro da construção civil, num futuro breve, e a gente vai cada vez mais melhorando e todo mundo se apoiando aí, só tem o crescimento da construção que é o nosso interesse. Perfeito, Oscar. Tá bom? Bom, eu quero aqui agradecer ao público, a equipe técnica do C3 e, Oscar, sobretudo a você, pelo prazer desse papo. Muito obrigado, Tá foi bom? um prazer. Grande.